Em meio ao clamor das legiões e ao burburinho de uma república à beira do abismo, um nome ressoa através dos séculos, um eco de poder e ambição. E se um homem, nascido em berço nobre, mas sem grande fortuna, pudesse ascender ao poder absoluto, desafiar as tradições e, com sua própria vida, redefinir o destino de um império? Antes mesmo de se tornar um título, ele já era uma força. Antes de ser um símbolo, ele era a própria encarnação de Roma. Um gênio militar, um político astuto, um orador inigualável e um visionário cujas conquistas e reformas ecoam até hoje. Seu nome era um trovão, seu legado um caminho. Ele era Júlio César. Júlio César, o homem que forjou um império. Caio Júlio César nasceu em Roma, no dia 13 de julho do ano 100 a.C. Pertencia à gente Júlia, uma antiga família patrícia que, segundo a mitologia romana, afirmava ser descendente de Ascânio, filho do lendário troiano Enéas, que por sua vez era filho da deusa Vênus. Apesar de sua nobre linhagem, os Júlio Césares não eram muito influentes politicamente, nem possuíam grande riqueza na época de seu nascimento, embora membros da família tivessem alcançado altos cargos no século anterior. O pai de César, também chamado Caio Júlio César, chegou a governar a província da Ásia, uma região que hoje corresponde à Turquia, a leste do Mar Egeu. Sua mãe, Aurélia Cota, era membro de uma influente família romana, e sua tia Júlia era casada com Caio Mário, um dos mais importantes generais e políticos de Roma naquele período. Pouco se sabe sobre a infância exata de César, mas ele já demonstrava coragem e uma aptidão para aventuras. No ano 85 a.C., o pai de César morreu subitamente e assim, aos 16 anos, Júlio César se tornou o chefe da família Júlia. Essa época foi marcada por uma violenta guerra civil entre seu tio, Caio Mário, e seu rival, o general Sulla, que lutavam pelo controle de Roma. Ambos os lados realizavam expurgos e perseguições contra os partidários de seus adversários. Em meio a esse caos, César foi nomeado alto sacerdote de Júpiter e casou-se com Cornélia Cinila, filha de Lúcio Cornélio Cinna, um aliado de Mário e cônsul na época. Eles tiveram uma filha, Júlia. Após a morte de Mário, Sulla conseguiu derrotar as tropas de Cinna e assumiu o cargo de ditador no ano 82 a.C., um título que lhe dava poder quase absoluto e o colocava acima das leis romanas. Embora César não estivesse diretamente envolvido no conflito, suas conexões familiares com Mário fizeram dele um alvo do novo governo de Sulla. César foi despojado de sua herança, do dote de sua esposa e de seu sacerdócio. Sulla tentou forçá-lo a se divorciar de Cornélia, mas César se recusou e foi forçado a fugir de Roma e se esconder. Embora a ameaça contra ele tenha diminuído após uma investigação em sua família e a interferência de figuras influentes o tenha poupado da punição imediata, Sulla manteve a desconfiança, afirmando que via muito de Mário em César. Apesar dessa relutante anistia, César não se sentia seguro com Sulla no poder. Ele decidiu se juntar ao exército, servindo no leste, uma escolha que era prestigiosa e garantia seu sustento. César serviu com distinção, ganhando a coroa cívica por sua participação no cerco de Mitilene. Sua reputação como competente comandante militar começava a se formar. Numa missão na Bitínia para assegurar o apoio da frota de Nicomedes IV, ele permaneceu tanto na corte que surgiram rumores de um caso amoroso com o rei, algo que César sempre negou. No ano 78 a.C., ao ouvir da morte de Sulla, Júlio César retornou a Roma. Sua herança havia sido confiscada e ele alugou uma casa modesta no bairro de Subura, uma área de classe baixa da cidade. Para ganhar a vida, César tornou-se advogado, utilizando sua voz potente e habilidade em oratória para se destacar. Ele ficou notório por processar ex-governadores acusados de extorsão ou corrupção, o que o tornou conhecido e popular entre o povo. Durante uma viagem pelo Mar Egeu, Júlio César, então com cerca de 25 anos de idade, foi sequestrado por piratas e feito prisioneiro. Mesmo em cativeiro, manteve uma atitude de superioridade.
Quando os piratas exigiram 20 talentos de prata como resgate, César insistiu que exigissem 50, alegando que sua vida valia muito mais. Ele os advertiu que, uma vez livre, os caçaria e os crucificaria. Os piratas, rindo de sua arrogância, consideraram a ameaça uma piada. Com o resgate pago, César foi libertado. Em retaliação, ele rapidamente recrutou uma frota, perseguiu e capturou os piratas, crucificando-os, como havia prometido. Como um sinal de clemência, ele cortou suas gargantas para aliviar a dor antes da crucificação, facilitando a morte. Pouco tempo depois, foi reconvocado pelo exército, servindo no leste. Ao retornar a Roma, foi eleito tribuno militar, marcando o início de sua carreira política. No ano 69 a.C., foi eleito questor. Nesse mesmo ano, discursou no funeral de sua tia Júlia, incluindo palavras de apoio a Caio Mário, seu tio, que agora era seguro apoiar, já que Sula estava morto. Ainda em 69 a.C., sua esposa Cornélia faleceu após um parto complicado, ceifando a vida dela e de seu bebê. Após seu enterro, César partiu para servir como questor na Espanha, atual Espanha e Portugal. Lá, ele teria encontrado uma estátua do grande rei macedônio Alexandre o Grande. Ao contemplá-la, percebeu com desgosto que havia chegado à mesma idade de Alexandre, que já havia conquistado grande parte do mundo conhecido sem ter realizado algo tão grandioso em sua própria vida. Esse momento de reflexão e angústia foi um divisor de águas, e César jurou que não descansaria até que pudesse igualar Alexandre em suas conquistas. Essa ambição, acesa pela lenda de Alexandre, seria um motor para o resto de sua vida. Ao retornar a Roma, em 67 a.C., casou-se com Pompeia, neta de Sula, de quem mais tarde se divorciaria. No ano 65 a.C., Júlio César se aliou a Crasso, um dos homens mais ricos de Roma, obtendo dele apoio financeiro para se eleger edil no mesmo ano. Em 63 a.C., concorreu ao posto de Pontífice Máximo, o alto sacerdote da religião romana, contra 2 senadores mais experientes. Apesar das acusações de suborno de todos os lados, César venceu. Quando Cícero, então cônsul, expôs um plano de Lúcio Sérgio Catilina para tomar o controle da República, vários senadores acusaram César de participar do complô, o que ele negou. Após servir como pretor em 62 a.C., César foi nomeado governador da Espanha Ulterior, sudeste da Espanha. Ainda profundamente endividado, ele precisava satisfazer seus credores antes de partir, o que o levou a procurar Crasso novamente. Em troca de apoio político contra certas políticas do general Pompeu, Crasso pagou parte da dívida de César e atuou como fiador do restante. Para evitar ser processado por suas dívidas como cidadão comum, César partiu para suas províncias antes mesmo do término de seu pretorado. Na Espanha, ele subjugou 2 tribos locais e foi aclamado Imperator, comandante, por suas tropas, concluindo seu mandato como governador local com uma boa reputação e riqueza suficiente para não ser mais um homem endividado. O título de Imperator na República Romana era um honorífico conferido a líderes militares após grandes vitórias, permitindo-lhe solicitar um triunfo ao Senado. Contudo, César também almejava a posição de cônsul, a mais alta magistratura da República. Se celebrasse um triunfo, deveria permanecer como soldado fora da cidade, mas para concorrer às eleições, teria que abrir mão de seu comando e entrar em Roma como um cidadão privado desarmado. Ele pediu ao Senado para concorrer in absentia, mas Catão, o jovem, um adversário de César, bloqueou a proposta. Preferindo o consulado, César abdicou do triunfo por enquanto. No ano 60 a.C., César se candidatou ao consulado para o ano seguinte. A eleição foi marcada por intrigas e subornos, mas César venceu, junto com o conservador Marco Calpurnio Bíbulo. Já em dívida política com Crasso, César também se aproximou de Pompeu. Pompeu e Crasso, que antes não se entendiam bem, foram reconciliados por César. Os 3 tinham dinheiro e influência política suficientes para controlar a vida pública de Roma. Esta aliança informal ficou conhecida como o Primeiro Triunvirato, governo de 3.
A aliança foi consolidada pelo casamento de Pompeu com Júlia, filha de César. César, por sua vez, casou-se novamente com Calpurnia Pisão, filha do poderoso senador Lúcio Calpurnio Pisão Cesonino. César então propôs uma redistribuição de terras públicas, apoiada por Pompeu e Crasso. Pompeu encheu as ruas de tropas para intimidar os inimigos dos triunviros. Bíbulo tentou anular a lei, mas foi afastado por homens armados e forçado a se aposentar. Qualquer oposição ao triunvirato era duramente reprimida. Mesmo após a eleição de César como cônsul, a aristocracia tentou limitar seu poder futuro, especialmente seu comando militar. No entanto, com a ajuda de seus aliados, César foi nomeado governador da Gália Cisalpina, norte da Itália, e Ilírico, sudeste da Europa, com a Gália Transalpina, sul da França, sendo adicionada mais tarde, dando-lhe o comando de 4 legiões completas. Seu mandato como governador seria de 5 anos, garantindo-lhe imunidade processual. Ao término de seu consulado, César partiu para suas províncias para evitar ser processado por irregularidades em seu mandato. Júlio César estava endividado, mas como governador ele podia ganhar muito dinheiro, especialmente através da extorsão e aventuras militares. Seu objetivo não era apenas ganhar dinheiro, mas também glória nos campos de batalha. E anexar novos territórios a Roma lhe traria ganhos políticos e o respeito do povo. Ele possuía 4 legiões sob seu comando e províncias que faziam fronteira com territórios não conquistados. A região mais vulnerável era a Gália, profundamente dividida e instável, habitada por tribos com vocação guerreira que no passado já haviam derrotado Roma em combate. O pretexto para a invasão romana veio quando tribos gálicas aliadas a Roma foram derrotadas por rivais, estes apoiados por guerreiros germânicos, na Batalha de Magetóbriga. César usou o receio de que essas tribos pudessem migrar para regiões próximas à Península Itálica com intenções bélicas para justificar uma incursão militar na Gália. César então recrutou mais legiões e derrotou essas tribos na fronteira do Império. Em abril do ano 58 a.C., César marchou para a Gália no comando de 4 legiões, cerca de 24.000 soldados. Ele sabia que não poderia simplesmente invadir o território gaulês e precisava planejar suas ações cuidadosamente. Apesar de sua aparente força militar, a Gália estava dividida em diversos reinos distintos, que constantemente travavam guerras entre si. Valendo-se dessa instabilidade, Júlio César enviou emissários aos líderes de diferentes tribos, buscando fomentar alianças políticas e militares. Em suas cartas, César oferecia proteção e ajuda militar de suas legiões em troca de permissão para adentrar o território gaulês e receber provisões para seus soldados. Não demorou muito para as primeiras alianças serem formadas, e com isso, César se estabeleceu na Gália. O primeiro conflito entre as legiões de César e os gauleses ocorreu durante a Batalha de Bíbrate, onde os romanos se depararam com um número muito maior de inimigos. Os gauleses faziam parte da tribo dos Helvécios, que estavam imigrando através da Gália e atacando outras tribos. Júlio César organizou parte de suas legiões no alto de uma colina, ganhando uma posição estratégica vantajosa, enquanto outras partes da legião ficaram escondidas entre colinas. As legiões romanas conseguiram barrar o avanço inicial dos gauleses e assim teve início uma longa e árdua luta. No momento ideal, Júlio César deslocou suas legiões escondidas para atacar a retaguarda do exército gaulês. Os gauleses resistiram, mas a disciplina e a determinação das legiões romanas suplantaram a vantagem numérica. Os gauleses se renderam e César permitiu que muitos fossem libertados, desde que voltassem para suas terras e trabalhassem nas colheitas para alimentar as legiões. Muitos outros foram enviados para Roma para serem vendidos como escravos. Esta vitória heróica marcou o início de uma série de conquistas na Gália. Nos anos seguintes, Júlio César continuou avançando, fazendo alianças, subjugando tribos e, quando necessário, destruindo cidades e povoados. Obviamente, os gauleses não aceitavam pacificamente a ocupação romana, e revoltas eram frequentes.
Em resposta às atividades de César, as tribos do norte da Gália começaram a se armar. Júlio César viu isso como um movimento agressivo e, após uma batalha inconclusiva, partiu para derrotar cada uma das tribos gaulesas separadamente. Em 56 a.C., os triunviros se reuniram e o primeiro triunvirato foi renovado, dando a César mais 5 anos de mandato como governador. A conquista do norte da Gália foi completada, embora alguns focos de resistência permanecessem. Em 55 a.C., César repeliu uma invasão de tribos germânicas na Gália. Ele então construiu pontes sobre o rio Reno e avançou no território germânico para demonstrar força, mas depois recuou. Mais tarde, naquele verão, teve que sufocar uma rebelião na Bélgica. Acusando os bretões de interferirem em sua guerra, ele lançou uma invasão da Britânia. Seus informes sobre a região eram ruins e, apesar de ter conquistado uma base costeira, não conseguiu avançar no território britânico e decidiu retornar para a Gália para o inverno. Regressou à Britânia no ano seguinte, melhor preparado e com mais tropas, e conseguiu avançar mais, conquistando territórios e fazendo alianças. No entanto, retornou quando uma revolta, decorrente da má colheita, eclodiu no coração da Gália. Enquanto César estava na Britânia, sua filha Júlia, esposa de Pompeu, morreu no parto de seu primeiro filho. César tentou revitalizar sua aliança com Pompeu, oferecendo sua sobrinha neta em casamento, mas a proposta foi recusada. Pompeu preferiu se casar com Cornélia Metela, filha de Metelo Cipião, um dos maiores adversários de César no Senado. No ano 53 a.C., Crasso foi morto na Batalha de Carras, durante a mal-sucedida invasão romana do Império Parta. Sua morte marcou o fim do triunvirato, e o falecimento de Júlia foi o ponto final de ruptura entre César e Pompeu. A República estava agora à beira de uma nova guerra civil. Pompeu, agora com apoio completo da aristocracia conservadora, foi nomeado pelo Senado como o único cônsul em Roma. Em 53 a.C., quase toda a Gália, Bélgica e partes da fronteira com a Germânia estavam sob controle militar romano após apenas 5 anos de guerra. Embora os gauleses fossem bons guerreiros, suas divisões internas garantiram a vitória de Júlio César, que soube explorar bem a desunião gaulesa e as habilidades de suas próprias tropas. Ainda assim, os gauleses tentariam uma última vez se livrar do jugo romano. Vercingetorix, chefe da tribo dos Arvernos, liderou os gauleses em revolta. No ano 52 a.C., grande parte das tribos da Gália já estavam unidas em apoio à revolta contra Roma. Vercingetorix provou ser um comandante astuto, derrotando os romanos em alguns confrontos. Porém, César trouxe reforços e forçou o recuo do principal exército gaulês. Os romanos empurraram Vercingetorix para a cidade de Alésia, onde habilmente o cercaram e derrotaram, repelindo também reforços que tentaram furar o cerco. Apesar de o conflito ter prosseguido na forma de guerrilha pelos 2 anos seguintes, a conquista da Gália foi assegurada com a rendição de Vercingetorix e suas forças em Alésia. O historiador Plutarco estima que o número de gauleses mortos passou de 1 milhão, além de outro 1 milhão de pessoas terem sido feitas escravas. Os romanos subjugaram mais de 300 tribos e destruíram pelo menos 800 cidades. Embora César provavelmente tenha exagerado os números para fazer sua vitória parecer maior do que realmente foi, a Gália realmente sofreu com a guerra e milhares de pessoas foram mortas. No ano 50 a.C., após 8 anos de guerras, a resistência gaulesa contra a ocupação romana estava completamente morta. A região permaneceria como parte do Império Romano pelos próximos 500 anos. César fez fortuna vendendo milhares de pessoas à escravidão, além de bens e produtos saqueados das cidades da Gália. Mais importante que o dinheiro, sua conquista lhe deu boa reputação militar, além de respeito e amor por parte da população em geral. O exército que comandou também passou a idolatrá-lo e ter orgulho de servi-lo. Algo que contribuiu para isso, além dos sucessos no campo de batalha, era sua campanha para dar terras e outros benefícios para os seus veteranos. No ano 50 a.C., o mandato de Júlio César como governador da Gália Cisalpina e Ilírico, com a Gália Transalpina, terminou, e com ele sua imunidade processual. O Senado romano, liderado por Pompeu, ordenou que César dispensasse suas legiões e retornasse a Roma.
Sem a imunidade de magistrado, César temia ser processado pelos senadores. Pompeu e a aristocracia romana o acusavam de insubordinação e traição. Júlio César afirmou que não tinha opção a não ser lutar pelos seus direitos. A lei romana proibia que qualquer general entrasse na Itália com seu exército. Ainda assim, em janeiro de 49 a.C., César cruzou o rio Rubicão, a fronteira oficial da Itália, com apenas uma legião, a 13ª, dando início à Guerra Civil. Ao atravessar o Rubicão, segundo Plutarco e Suetônio, César teria citado a famosa frase do dramaturgo ateniense Menandro, Aleia jacta est, que significa "o dado está lançado". Esta frase se tornou um símbolo de decisões irreversíveis. Pompeu não conseguiu montar uma defesa coesa e decidiu, acompanhado pela maioria dos senadores, fugir para o sul para tentar recrutar mais tropas. Apesar de ter mais soldados que César, que tinha apenas uma legião sob seu comando, Pompeu não queria lutar diretamente no momento. César o perseguiu pretendendo capturá-lo. Pompeu conseguiu fugir, refugiando-se na Grécia junto com o Senado. César não tinha uma frota, e enquanto seus navios eram construídos, partiu para a província da Espanha, deixando a Itália sob controle do general Marco Antônio, seu segundo em comando. Após marchar de Roma até a Espanha com seu exército em apenas 27 dias, ele derrotou os partidários de Pompeu na Batalha de Ilerda. Depois, partiu de navio para a Ilíria, onde enfrentou Pompeu e quase foi derrotado na Batalha de Dyrráquio, mas conseguiu evitar ser capturado e saiu com boa parte das tropas intactas. César, contudo, não podia ficar rodeando a Grécia por muito tempo, pois ficaria sem suprimentos. Finalmente, a 9 de agosto de 49 a.C., Pompeu e César travaram a importante Batalha de Farsalos, na Tessália. Mesmo em desvantagem numérica de quase 3-1, César derrotou o rival e colocou seu exército em fuga. Esta batalha se provaria decisiva na Guerra Civil. Se essa história já te prendeu até aqui, é porque você valoriza conteúdo de qualidade. Então aproveita este momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio das grandes narrativas que moldaram o mundo. E se conhece alguém que vai curtir essa jornada, compartilhe esse vídeo e ajude a levar o conhecimento mais longe. Agora, vamos voltar para a nossa história. Em Roma, Júlio César foi nomeado ditador, com Marco Antônio como seu mestre da cavalaria, ou vice-comandante. César presidiu sobre sua própria eleição, que lhe deu seu segundo consulado. Derrotados, Pompeu e o Senado decidiram se separar. Pompeu fugiu para o Egito, com César em seu encalço. Chegando lá, César foi presenteado pelas autoridades locais com a cabeça de Pompeu. Júlio César ficou furioso, pois ele planejava perdoar Pompeu e trazê-lo de volta a Roma, e até mesmo permitir que ele ocupasse um cargo no Senado. A ofensa era ainda maior, já que Pompeu era um cônsul romano e havia sido assassinado covardemente por estrangeiros. César ordenou a prisão e depois execução dos responsáveis. César decidiu permanecer no Egito por um tempo, presenciando a guerra civil entre o jovem Ptolomeu XIII e sua irmã e corregente Cleópatra VII. Júlio César não tinha apreço pelo irmão de Cleópatra, já que Ptolomeu foi um dos responsáveis pela morte de Pompeu. Sabendo disso, Cleópatra formulou um plano para se encontrar com César, usando artifícios criativos para entrar escondida nos aposentos dele. Essa aparição inusitada capturou a atenção do romano, e Cleópatra explicou a ele a situação política do Egito. Dizem que nesta mesma noite, Júlio César e Cleópatra se tornaram amantes. César apoiou a ascensão de Cleópatra ao trono, garantindo o apoio militar de suas legiões e combatendo as tropas de Ptolomeu. Uma sequência de batalhas foram travadas neste evento, que ficou conhecido como o Cerco de Alexandria. Por fim, Ptolomeu foi completamente derrotado na decisiva Batalha do Nilo, que ocorreu no ano 47 a.C.
O conflito principal desta batalha foi travado nas águas do rio Nilo, onde as galés de guerra de Júlio César enfrentavam as embarcações de Ptolomeu. Durante a luta, o barco em que Júlio César estava acabou virando, obrigando o grande general romano a nadar até a margem do rio para salvar sua vida. O barco de Ptolomeu também afundou durante a luta, mas este não teve tanta sorte e acabou desaparecendo nas águas do Nilo. Após essa batalha, Cleópatra assumiu o comando do Egito, e seu romance com Júlio César já era motivo de fofocas e descontentamento em Roma. César e Cleópatra se tornaram amantes, ficando juntos em Alexandria por mais um ano. Os dois não podiam se casar, pois a lei romana não reconhecia o casamento de um cidadão com uma não-romana. Porém, o relacionamento com um bárbaro não era considerado adultério. Os dois teriam gerado um filho juntos, Cesarião, e Cleópatra visitou Roma pelo menos uma vez, residindo na vila de César nas margens do rio Tibre. Ao fim de 48 a.C., César foi novamente nomeado ditador, com um mandato de 1 ano. Após resolver os problemas no Egito, partiu para o Oriente Médio, onde conquistou uma vitória fácil contra o rei Farnace II de Ponto. Sua vitória foi tão rápida e fácil que ele teria zombado da vitória difícil anterior de Pompeu sobre estes. Ao vencer mais um inimigo, César teria dito sua famosa frase Veni, vidi, vici, que significa vim, vi, venci. Depois, partiu para o norte da África, para derrotar as forças do Senado por lá. Conquistou uma vitória decisiva em 46 a.C., sobre as tropas de Catão, o jovem, que acabou cometendo suicídio logo depois. No mesmo ano, derrotou outra tropa senatorial na Batalha de Tapso, em que foi morto Metelo Cipião, um dos líderes da facção anti-cesariana no Senado. César foi então nomeado ditador pelos 10 anos seguintes. Os filhos de Pompeu fugiram para a Espanha e lá prepararam a última resistência contra César. Finalmente, na Batalha de Munda, em março de 45 a.C., ele derrotou o último bastião da resistência armada contra ele. Nesse meio tempo, com um senado reduzido e formado basicamente por seus partidários, César foi eleito para um terceiro e quarto mandatos como cônsul, em 46 e 45 a.C. Enquanto ainda estava em campanha na Espanha, o Senado concedera diversas honras a César. Ele preferiu não se vingar dos inimigos, optando por perdoar a maioria deles. Por parte da população comum, não havia uma forte oposição. Grandes jogos e celebrações aconteceram em abril para celebrar sua vitória em Munda. Plutarco escreveu que muitos romanos acreditavam que aquela celebração foi de mau gosto, pois foi uma vitória contra outros romanos, no meio de uma guerra civil. Quando César retornou à Itália em 45 a.C., ele protocolou oficialmente seu testamento, nomeando seu sobrinho-neto Caio Otávio, que viria a ser conhecido como Augusto César, como seu principal herdeiro, deixando-lhe diversas propriedades e vastas quantidades de dinheiro. No testamento, também deixou presentes e dinheiro para os cidadãos de Roma. Durante o começo de sua carreira, César testemunhou o quão disfuncional e caótica a República Romana se tornara. A máquina republicana havia quebrado sobre o peso do imperialismo, a perda de poder das autoridades centrais na capital, com as províncias se tornando praticamente principados independentes sob controle total dos governadores e ainda com o exército profundamente polarizado e sendo usado para fins políticos. Com o governo central enfraquecido, a corrupção política havia saído do controle e o status quo era mantido por uma aristocracia corrupta que não via necessidade de mudar um sistema que perpetuava suas riquezas. Entre a travessia do rio Rubicão em 49 a.C. e seu assassinato em 44 a.C., César estabeleceu uma nova constituição que deveria alcançar 3 objetivos. Primeiro, queria suprimir toda a resistência armada nas províncias e assim trazer a ordem de volta ao país. Segundo, queria construir um governo forte em Roma. Terceiro e, finalmente, queria unir o império em uma única unidade coesa. Este primeiro objetivo foi conquistado quando César derrotou Pompeu e seus partidários no Senado.
As outras duas metas, para consegui-las, ele assumiu que precisaria de poder absoluto e que este fosse incontestável. Então, aumentou sua própria autoridade em detrimento de outras instituições políticas. Por fim, anunciou dezenas de medidas reformistas para reerguer o país, que foram desde a alteração do calendário até a redistribuição de terras. Após derrotar seus inimigos e retornar para Roma, o Senado concedeu a César o Triunfo, uma homenagem pública para prestigiar um comandante militar, por suas vitórias sobre a Gália, Egito, Fárnace II e Juba I, rei númida que apoiara seus oponentes em Tapso. Ele decidiu não realizar festividades para celebrar vitórias sobre outros romanos durante a Guerra Civil. Nem tudo foi como César planejou. Quando Arsinói IV, irmão mais nova da rainha Cleópatra e ex-corregente do Egito, capturada por César durante o cerco de Alexandria, foi exibida em correntes nas ruas de Roma. O público admirou sua coragem e teve pena dela. Os jogos triunfais aconteceram, com caçadas envolvendo 400 leões e lutas de gladiadores. Uma batalha naval também foi recriada no campo de Marte, que fora inundado para a ocasião. No circo máximo, 2 exércitos de cativos, incluindo 2.000 pessoas, 200 cavalos e 20 elefantes, lutaram até a morte. Muitos criticaram César, afirmando que suas festividades eram extravagantes. Uma pequena revolta começou. 2 membros desta revolta foram mortos por sacerdotes no campo de Marte, a mando de César. Após as festividades do triunfo, César começou a tentar aprovar sua ambiciosa agenda política. Ele ordenou que um censo fosse feito, o que resultou em uma redução da distribuição de cereais e do desperdício. Aprovou uma lei suntuária para restringir a compra de certos bens de luxo. Depois, uma nova lei foi aprovada para premiar famílias que tinham muitos filhos, para acelerar o repovoamento da Itália. Baniu as corporações de ofício profissionais, exceto as mais antigas, e também aprovou uma lei que dava limites de mandatos para governadores de províncias, e outra de reestruturação de dívidas, que acabou por eliminar 1/4 de todas as dívidas do povo da cidade. O Fórum de César, com o Templo de Vênus Genétrix, foi construído, junto com várias outras obras públicas que empregaram milhares de cidadãos. César também aumentou a regulação de compra de cereais subsidiadas pelo Estado e reduziu o número de beneficiários que entraram em um registro especial. De 47 a 44 a.C., fez planos para distribuir terras para aproximadamente 15.000 de seus veteranos. Uma das mudanças mais importantes de seu governo, contudo, foi sua reforma no calendário romano. O calendário era regulado pelas fases da lua, o que era confuso. César adaptou o calendário da maneira como os egípcios faziam, sendo regulado pelo sol. A extensão do ano passou a ser de 365,25 dias, com a adição de um dia extra em fevereiro a cada 4 anos. Para sincronizar o calendário novo com as estações do ano, ele criou 3 meses extras, implementando isso em 46 a.C. Assim, o calendário juliano começou oficialmente em 1 de janeiro de 45 a.C. O calendário sofreria poucas mudanças ao decorrer do tempo, tornando-se o padrão no mundo ocidental. Pouco antes de seu assassinato, aprovou uma série de novas reformas. Estabeleceu uma força policial permanente, nomeou funcionários públicos para supervisionar a implementação da reforma agrária e ordenou a reconstrução das cidades de Cartago e Corinto. Também estendeu o direito dos povos latinos por todo o mundo romano e então aboliu o sistema de taxação e o reverteu para o sistema antigo, onde as cidades coletavam os impostos para si próprias, evitando a necessidade de intermediários e reduzindo a corrupção. Seu assassinato impediu a implementação de mais reformas, incluindo a construção de um grande templo de Marte, um pomposo novo teatro e uma biblioteca maior que a de Alexandria. Ele também queria converter a cidade de Óstia em um grande porto e criar um canal cortando o Istmo de Corinto. Militarmente, pretendia conquistar a Dácia e também a Pártia, para vingar a derrota romana em Carras. Assim, iniciou uma mobilização de tropas no leste. O Senado o nomeou censor em caráter vitalício e ainda o nomeou pai da nação, e o mês quintil foi renomeado Júlio em sua honra. Ele recebeu outras honras e nomeações oficiais em caráter vitalício. Essa acumulação de cargos foi mais tarde usada como um dos pretextos para o seu assassinato. Seus opositores afirmavam que César estava acumulando poderes de um rei.
De fato, coisas comuns na era dos reis em Roma voltaram, como moedas sendo feitas com seu rosto e grandes e ostensosas estátuas. Ele mandou colocar no Senado uma grande cadeira banhada em ouro, enquanto usava um pomposo vestido e iniciou uma forma não oficial de culto à sua pessoa. A reforma política que implementou em Roma é complicada. César tinha poderes ditatoriais e de tribuno, mas alternava nas funções de cônsul e procônsul. Seus poderes no Estado vinham desses magistérios. Foi nomeado ditador oficialmente pela primeira vez em 49 a.C., possivelmente para presidir as eleições, mas renunciou a este cargo 11 dias depois. Em 48 a.C., foi renomeado ditador, só que desta vez por tempo indeterminado, e em 46 foi acertado um mandato de 10 anos. Em 48 a.C., ganhou poderes de tribuno em caráter vitalício, o que o tornou uma pessoa sacrossanta e lhe deu poder de veto sobre o Senado. César sofreu com a oposição do colégio de tribunos, mas após algumas prisões, ninguém se opôs mais. Quando César retornou em definitivo para Roma em 47 a.C., as cadeiras do Senado estavam muito vazias, então ele usou seus poderes de censor para nomear novos senadores. Ele continuou a expandir o Senado, que chegou a ter 900 membros. Todos os novos membros eram, na verdade, partidários de César, o que roubava o prestígio da aristocracia senatorial e tornou o Senado subserviente. Para minimizar a chance de que algum outro general pudesse desafiá-lo, César instituiu limites de tempo de mandatos para os governadores das províncias e territórios. Em 46 a.C., César deu a si mesmo o título de prefeito da moral, um cargo que existia apenas no nome, já que seus poderes eram os mesmos dos censores. Assim, ele poderia exercer seus poderes censoriais sem ter que se submeter às mesmas leis que os outros censores, e usou esta autoridade para encher o Senado com simpatizantes seus. Também abriu um precedente que seria seguido por seus sucessores imperiais, de ter o Senado lhe dando vários títulos, honras e cargos. Ele tinha, por exemplo, o título de pai da nação e imperator, comandante em chefe das forças armadas. Moedas foram cunhadas com a sua imagem e ele possuía o direito de ser o primeiro a falar nas sessões do Senado, um privilégio reservado à autoridade maior. César também aumentou o número de magistérios eleitos por ano, aumentando o setor público com magistrados experientes e criando mais cargos para dar aos seus partidários. César também deu os primeiros passos para tornar a Itália uma província e tomou medidas para tornar as províncias unidades mais coesas. Isso resolvia alguns dos problemas causados pelas guerras sociais de décadas antes, onde indivíduos fora de Roma e longe da Itália não eram considerados romanos, portanto não tinham os direitos que a cidadania dava. Assim, unificar o império e prezar pela sua unidade, em vez de dividi-lo em grupos com participações desiguais na vida pública, foi um sucesso, mas só seria completado de fato no reinado de seu sucessor, Augusto. Em fevereiro de 44 a.C., um mês antes de seu assassinato, César foi nomeado, em definitivo, como ditador vitalício. Concentrando vasta autoridade, deu poderes aos seus tenentes e partidários, principalmente devido ao fato de ele se afastar regularmente da Itália a negócios. Em outubro de 45 a.C., renunciou ao posto de único cônsul e trabalhou para que os 2 eleitos que o sucederiam fossem seus partidários. Em agosto de 45 a.C., César se preparou para uma guerra contra o Império Parta. Devido a isso, ele tinha que se ausentar de Roma com frequência. Para garantir que os eleitos nos cargos, especialmente os cônsules, fossem seus simpatizantes, ele determinou que ele mesmo nomearia diretamente todos os magistrados para o ano de 43 a.C. No ano seguinte, estendeu isso para as eleições consulares e de tribunos. Assim, os magistrados não mais davam a ideia de que eram representantes do povo, mas sim do ditador. O crescente acúmulo de poder por parte de César, em detrimento da aristocracia, irritou muitos senadores conservadores. Eles temiam que Júlio César estivesse tentando reerguer a monarquia, com ele mesmo na figura de rei. De fato, costumes comuns na era dos reis em Roma voltaram, como moedas sendo feitas com seu rosto e grandes e ostentosas estátuas.
Ele mandou colocar no Senado uma grande cadeira banhada em ouro, usava um pomposo vestido e iniciou uma forma não oficial de culto à sua pessoa. Um grupo de senadores, conhecidos como os Liberatores, começou então a conspirar contra César e planejar seu assassinato, afirmando que ele havia se tornado um tirano e que somente sua morte restauraria a velha República Romana. O principal entusiasta da conspiração foi Caio Cássio Longino, que não poupou esforços para convencer outros membros do Senado a se unirem à sua causa. Entre os conspiradores, havia senadores que eram antigos apoiadores de Pompeu, que, mesmo escolhendo o lado do inimigo, foram perdoados por César. Marco Júnior Bruto, a quem César estimava como um filho, também estava entre eles. No dia 15 de março do ano 44 a.C., conhecidos como os Idos de Março no calendário romano, César compareceu a uma sessão do Senado na Cúria de Pompeu. Marco Antônio, que havia ouvido falar sobre o complô de um libertador assustado chamado Servilho Casca e temendo o pior, correu para avisar César. Os conspiradores, contudo, anteciparam isso e enviaram Trebólio para interceptá-lo enquanto ele se aproximava do teatro de Pompeu, onde a sessão aconteceria, para pará-lo. Ao ver a agitação no Senado no momento do assassinato, Antônio fugiu. Segundo Plutarco, quando César chegou, o senador Tílio Cimbro lhe apresentou uma petição para revogar o exílio imposto ao seu irmão. Os outros conspiradores se aproximaram sob o pretexto de oferecer apoio e cercaram César. César dispensou o pedido, mas Cimbro o agarrou pelo ombro e o puxou pela túnica. César então berrou para Cimbro: "Como assim? Isso é violência? Ista quidem vis est." Ao mesmo tempo, Casca pegou sua adaga e mirou no pescoço de César. Este, contudo, se virou rapidamente e pegou Casca pelo braço. De acordo com Plutarco, César teria dito, em latim: "Casca, seu vilão, o que você está fazendo?" Casca, assustado, gritou em grego: "Ajuda, irmão! Adelphi, boetei!" Poucos momentos depois, todos do grupo, incluindo Bruto, atacaram o ditador. César tentou se afastar, mas, cego pelo sangue que escorria da cabeça, tropeçou e caiu. Mesmo no chão, no pórtico, ele continuou a ser esfaqueado. De acordo com Eutrópio, cerca de 60 homens participaram no assassinato. César teria sido esfaqueado 23 vezes. O historiador Suetônio afirmou que um médico que examinou o corpo teria dito que apenas um ferimento, o infligido no peito, teria sido letal. Não se sabe quais foram as últimas palavras de César, e isso ainda é assunto de debate entre historiadores e acadêmicos. Suetônio disse que pessoas da época afirmaram que as últimas palavras de César, proferidas em grego, foram "até você, criança? Kai su teknon." Contudo, até Suetônio tinha dúvidas e acreditava que César não disse nada. Plutarco também afirmou que César não pronunciou nada antes de morrer, mas puxou sua toga sobre a cabeça quando viu Bruto entre os conspiradores. A versão mais famosa, Et tu, Brute, em latim, E você, Bruto, vem da peça Júlio César de William Shakespeare e não tem base histórica, indo de encontro à maioria das versões que afirmam que César teria pronunciado palavras em grego. De acordo com Plutarco, após o assassinato, Bruto deu um passo à frente como se fosse falar algo aos colegas senadores. Eles, contudo, fugiram às pressas do prédio. Bruto e seus companheiros próximos foram então pelas ruas gritando pela cidade: "Povo de Roma, nós somos novamente livres!" Contudo, com a história do que havia ocorrido se espalhando rapidamente, a maioria da população resolveu se trancar dentro de casa. O corpo de César permaneceu no chão do Senado por mais 3 horas antes que fosse removido. O cadáver de César foi posteriormente cremado. No local onde a pira funerária estava, ergueu-se o Templo de César alguns anos mais tarde, a leste da praça principal do Fórum Romano. Uma estátua de cera foi mais tarde erguida no Fórum, exibindo as 23 feridas. A série de eventos que aconteceram após sua morte pegou os seus assassinos de surpresa. Ao contrário do que os conspiradores acreditavam, a morte de César não ressuscitou a República Romana e o Estado tomou a forma imperial menos de 2 décadas depois. As classes média e baixa da sociedade romana, com as quais César era muito popular, ficaram enfurecidas pelo fato de um pequeno grupo de aristocratas ter assassinado seu amado líder.
Marco Antônio, que na verdade vinha se afastando de César, capitalizou a dor da plebe e ameaçou soltá-la sobre os optimates, talvez com o intuito de tentar tomar o poder total em Roma para si. Porém, para seu espanto, César havia nomeado um sucessor em testamento, seu sobrinho-neto Otaviano, dando-lhe o posto de chefe da família, herdeiro do nome de César e acesso à sua gigantesca fortuna. Durante o funeral de César, as coisas esquentaram. Na enorme pira funerária, o povo compareceu em massa, jogando madeira, móveis e até roupas para alimentar as chamas. O fogo acabou ficando muito alto, danificando o fórum e causando outros danos. A multidão então atacou as casas de Bruto e Cássio, que foram obrigados a fugir para Macedônia. Os aristocratas acusaram Antônio de jogar o povo contra eles, levando a uma nova ruptura na liderança política romana, o que precipitaria em nova guerra civil. Contudo, os rumos deste conflito não terminariam bem para nenhum desses, com a figura do sobrinho-neto e herdeiro vindo à proeminência. Otaviano, que tinha apenas 18 anos quando César morreu, mostrou-se um político habilidoso, e enquanto Antônio se preparava para enfrentar Décimo Bruto na primeira fase da Guerra Civil, ele igualmente se preparava para sua ascensão na vida pública. Bruto e Cássio, líderes da facção aristocrática contra César, estavam reunindo um exército na Grécia para recuperar o poder em Roma. Para combatê-los, Antônio precisava de sua própria tropa, além de dinheiro e de legitimidade, algo que pretendia conquistar no legado de César. Com inimigos em comum, Antônio e Otaviano, junto com o comandante Lépido, se aliaram, confrontaram os assassinos de César e seus simpatizantes no Senado e se saíram vitoriosos em batalha. Em 27 de novembro de 43 a.C., foi formalizada a Lex Tícia, que criou o Segundo Triunvirato. Então, oficialmente, deificaram César como Divino Júlio, Divus Iulius, em 42 a.C. Já que a clemência de César para perdoar ex-inimigos acabou custando sua vida, o Segundo Triunvirato trouxe de volta a proscrição, abandonada no governo de Sula. Isso levou a uma série de assassinatos políticos para assim poderem pagar por suas legiões e vencer a guerra contra Bruto e Cássio. Em seguida, Otaviano, Antônio e Lépido se tornaram os governantes de Roma, sem qualquer rival. Contudo, o Segundo Triunvirato não ficaria em paz por muito tempo. Marco Antônio formou uma aliança com a ex-amante de César, a rainha Cleópatra, pretendendo usar as fortunas do Egito para dominar Roma. Uma nova guerra civil eclodiu entre Otaviano e Marco Antônio. Durante este conflito, Otaviano se apoiou no fato de César tê-lo nomeado como seu sucessor e adotado como filho, e usou isso como uma fonte de legitimidade. Otaviano então conquistou o Egito, fato que fez com que Antônio e sua rainha acometerem suicídio. Então retornou para Roma e em 27 a.C. se tornou César Augusto, o primeiro imperador romano, dando a si mesmo estatuto de divindade. Antes de sua morte, Júlio César havia planejado lançar uma invasão militar contra a Pártia, o Cáucaso e a Sítia. Ele também pretendia marchar novamente contra a Germânia e a Europa Oriental. Vários generais lançariam campanhas contra a Germânia em nome de Augusto, porém, com a derrota romana na Batalha de Teutoburgo em 9 d.C., não mais se tentaria dominar aquela região. Na Pártia, por sua vez, Augusto preferiu resolver o conflito romano-persa via diplomacia e conseguiu com isso o retorno dos estandartes de guerra perdidos por Crasso na Batalha de Carras, uma vitória simbólica de grande impulso à moral romana. Júlio César se tornou o primeiro político romano importante a ser deificado. Ele foi posteriormente agraciado com o título de Divino Júlio, Divus Iulius, por decreto do Senado romano em 1 de janeiro de 42 a.C. A aparição de um cometa durante os jogos em sua honra foi usada para confirmar sua divindade. Apesar de seu templo lhe ter sido dedicado apenas após sua morte, ele pode ter recebido o estatuto divino já durante sua vida. E logo depois de seu assassinato, Marco Antônio foi nomeado como o seu flamine, sacerdote. Tanto Otaviano quanto Antônio promoveram o culto ao Divino Júlio.
Após a morte de Antônio, Otaviano, como filho adotivo de César, assumiu o título de Filho do Divino, Divi Filius. Júlio César é visto como o principal exemplo do cesarismo, uma forma política de governo com um líder carismático e forte que governa baseado no culto à personalidade, cuja racionalidade é governar pela força, estabelecendo uma violenta ordem social, sendo envolvido no regime de proeminência militar no governo. Outras pessoas na história, como o imperador francês Napoleão Bonaparte e o ditador italiano Benito Mussolini, foram definidos como cesaristas. Bonaparte não se focou apenas na carreira militar de César, mas também na sua relação com as massas, que se tornou um precedente do populismo. A palavra cesarismo é usada também em um sentido pejorativo, contra líderes autocráticos. O Júlio César organizou a realização de várias obras públicas e as finanças do Estado. Além disso, ele estendeu o direito de cidadania para outras regiões do vasto território romano. Os textos escritos de César, uma autobiografia dos eventos mais importantes de sua vida, são as mais completas fontes primárias para a reconstrução de sua biografia. Contudo, César escreveu sua história pensando em sua carreira política, então os historiadores tiveram muito trabalho para filtrar os exageros e parcialidades contidas nela. O imperador Augusto começou o culto à personalidade a César, descrevendo-se como seu herdeiro. A historiografia moderna é influenciada pelas tradições de Augusto, como, por exemplo, a ascensão de César sendo considerada o ponto determinante para o nascimento do Império Romano. Ainda assim, os historiadores também têm que filtrar muitos dos contos de Augusto. Muitos governantes ao longo da história se tornaram interessados na historiografia de César. Napoleão III escreveu um inacabado trabalho acadêmico chamado História de Júlio César, História de Jules César. Carlos VIII ordenou que um monge preparasse uma tradução dos comentários da Guerra Gálica em 1480. Carlos I de Espanha ordenou um estudo topográfico na França para dar contexto ao livro escrito por César sobre a conquista do país. O sultão otomano Solimão o Magnífico catalogou as edições sobreviventes dos comentários, então os traduziu para o turco. Henrique IV e Luís XIII traduziram os primeiros comentários, enquanto Luís XIV os retraduziu mais tarde. Júlio César desafiou a Gália, desafiou o Senado, seduziu rainhas e, com sua audácia, cruzou rios de não retorno. Mas, no fim, foi a ambição desmedida que o levou ao seu destino trágico. Júlio César não deixou apenas um império, ele deixou um modelo, um nome, um eco. Mais de 2000 anos se passaram e ainda sussurramos seu nome. Não apenas como general, não apenas como ditador, mas como o homem que, com sua vida, forjou o alicerce de um império que mudaria o curso da civilização ocidental. Júlio César, o titã de Roma, que marchou além do impossível. Júlio César, o homem que forjou um império. Se você gostou dessa viagem pela história, mostre seu apoio. Curta, se inscreva e ative as notificações. Isso ajuda o canal a crescer e garante que você receba os próximos vídeos épicos diretamente no seu feed. E claro, compartilhe com seus amigos que também são apaixonados por história. Até a próxima!